Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de leis de Kirchhoff. Eu vou fazer agora a seguinte questão. No circuito da figura a seguir, os geradores são ideais. A DDP entre os pontos A e B será... Então, para resolver essa questão, vamos analisar essa questão primeiro usando a lei de Kirchhoff. Bom, a lei de Kirchhoff ela é dividida em duas. A primeira lei é a lei dos nós. E essa lei ela diz que o somatório das correntes elétricas que chegam a um nó deve ser igual ao somatório das correntes elétricas que saem desse mesmo nó. Ou seja, I que chega é igual a I que sai. A segunda lei de Kirchhoff ela é conhecida como lei das malhas. E a lei das malhas diz que, se a gente estiver percorrendo uma malha em certo sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial entre os pontos ao longo dessa malha tem que ser igual a zero. Então, a gente pode pensar assim. Eu desenhei um circuito aqui, onde a gente pode dizer o seguinte. Esse aqui é um gerador e esse aqui é um receptor. O gerador, normalmente, a corrente elétrica ela entra pelo polo negativo e sai pelo positivo. Já o receptor, ela entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Beleza? Então, se a gente for olhar o sentido das correntes, aqui eu disse que a corrente elétrica está girando nesse sentido, logo, essa malha aqui eu vou percorrer nesse sentido. Como aqui a corrente elétrica está passando pelo receptor e fazendo esse percurso, eu vou dizer, então, que eu vou percorrer essa malha nessa direção, beleza? Agora, veja bem, quando a corrente elétrica que passou pelo gerador E1, ela chegou aqui no ponto B, ela se dividiu em I2 e em I1. Quando ela chegou no E, ela fez o quê? O I3 ele veio para cá e se juntou com o meu I2, formando o meu I1 novamente. Então, de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, no ponto E está ocorrendo o quê? A lei dos nós, ou seja, o I1 está sendo igual ao I2 mais o I3. Beleza? Agora, veja bem. Para a gente entender a lei das malhas, eu vou escrever assim, ó, malha A. Malha alfa, né? Veja bem, na malha alfa, se eu partir aqui do meu ponto F, eu vou fazer esse caminho aqui, como eu sinalizei aqui. Então, quando eu saio de F, eu encontro o polo negativo do meu gerador. Então, eu venho aqui e escrevo assim, ó, menos força eletromotriz é 1. Depois, eu encontro o resistor R1 percorrido pela corrente elétrica I1, que está na mesma direção que eu estou andando pelo meu circuito, pela minha malha, né? Então, vai ficar assim, ó, mais R1 I1. Cheguei em A. Quando eu vou de A para B, eu acho o Rzão 1. A corrente elétrica está na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, vai ficar mais R1 I1. Quando eu chego em B, eu vou descer para o E. Eu acho o meu R3, percorrido pela corrente elétrica I3, que está na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, eu venho aqui e coloco mais R3 I3. Cheguei em E, voltei para o F. Então, aqui é 0. Beleza? Vamos tentar de novo, ó. Malha beta. Na malha beta, eu vou partir do ponto C, tá? Quando eu parto do ponto C, eu encontro o polo positivo do meu receptor. Então, eu escrevo assim, mais E2. Aí, depois eu encontro o meu R2, que é percorrido pela corrente I2, que está no mesmo sentido que eu estou percorrendo a malha beta.
Então, eu boto o quê? Mais R2 e 2. Cheguei em D. Quando eu vou de D para E, eu passo pelo resistor R2, que está percorrido pela corrente I2, na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, mais R2 e 2. Cheguei em E, eu vou subir para B. Encontro o meu R3. O meu R3 está sendo percorrido por I3, que está no sentido contrário ao que eu estou percorrendo minha malha. Então, aqui o que eu vou dizer? Se está sentido contrário, menos R3 e 3. Cheguei em B. De B para C não tem ninguém. Então, eu posso dizer que é igual a zero. Entendeu? Agora, veja bem. Como aqui ele disse que todos os geradores são iguais, a gente pode dizer, então, o seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui de gerador, né? E vou chamar esse cara aqui de gerador. Então, a minha corrente elétrica, eu vou botar assim, ó, gerador 1, gerador 2. Então, eu posso dizer que a minha corrente elétrica I1 vai estar aqui. A minha corrente elétrica I2 vai estar aqui. Ela vai passar pelo resistor de 3. Ela aqui vai passar o I2 no de 3. Chegando aqui no A, elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão se juntar, formando o meu I3. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que no ponto A, a lei dos nós vai ser o quê? I3 vai ser igual a I1 mais I2. Porque quando chegar aqui, ó, elas vão se separar novamente. Aí ela vai virar o I1 e aqui ela vira o I2. Entendeu? Bom, então eu vou percorrer essa minha malha assim, ó. Essa aqui eu vou percorrer nesse sentido, que é a malha alfa, e essa aqui eu vou percorrer nesse sentido, uma malha beta. Tá? Na malha alfa, a gente vai ter o seguinte. Eu vou sair daqui, tá? Desse ponto aqui. Quando eu saio daqui, eu encontro o polo negativo do meu gerador. Então, vai ficar o quê? Menos 12. Passei por ele, encontrei o resistor de 3 ohms percorrido pela corrente de 1, pela corrente I1. Ela está na mesma direção que eu estou percorrendo o meu circuito, minha malha, né? Então, vai ficar assim, ó, mais 3 e 1. Cheguei aqui, desci, né? A gente viu que a corrente elétrica aqui, ela vai fazer esse sentido, que é o I3. Então, vai ficar o quê? Mais 3 e 3. Cheguei aqui, eu acho esse polo positivo desse receptor. Então, vai ficar o quê? Mais 12. Cheguei em B, voltei para o meu ponto de partida, igual a zero. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 12 mais 12, some. Então, fica 3i 1 mais 3 e 3 é igual a zero. Então, aqui eu posso dizer o quê? Que 3 e 1 é igual a menos 3 e 3. A gente simplifica-se os 3 e diz que o I1 é igual a menos I3. Ou, se você preferir, I1 mais I3 é igual a zero. Isso quer dizer, então, que eles são iguais, né? Porém, em módulo, né? Agora, vamos lá. Vamos fazer a malha beta. O que eu tenho na malha beta? Eu vou escolher o ponto que eu vou começar a percorrer. Vou começar a percorrer por aqui. Tá? Então, eu tenho que percorrer nesse sentido. Quando eu começo a percorrer aqui, eu pego o polo negativo desse gerador. Então, vai ficar assim, ó, menos 12, certo? Quando eu cheguei aqui, corrente elétrica está na mesma direção que eu estou percorrendo minha malha. Então, vai ficar o quê? Mais 3 e 2. Cheguei em A, vou descer aqui.
corrente elétrica na mesma direção que eu estou percorrendo a malha, passando pelo resistor 3. Então, vai ficar mais 3 e 3. Encontrei o polo positivo desse receptor. Então, mais 12 e voltei ao meu ponto de partida. Então, igual a 0. Certo? Então, agora, o que eu vou fazer? O menos 12 com mais 12 também são simplificados. E vai ficar o quê? 3 e 2 mais 3 e 3 igual a 0. Então, eu posso dizer o quê? Que o meu I2 é igual ao meu menos I3, né? Porque esses 3 aqui vão se simplificar. Então, qual é a conclusão que eu posso ter também? Ó? Que o I2 mais o I3 é igual a 0. Ou seja, todas as correntes, elas são iguais. Né? Então, a gente pode afirmar o quê? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Que o I1 é igual ao I2, que é igual ao I3. E se eu somá-los, vai ser igual a 0. Não é? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode dizer o seguinte. Como todas as DDPs, tá, elas vão ser iguais, tá vendo? Ó, 12, 12 e 12, a gente pode chegar à conclusão de que, se eu redesenhar aquele circuito inicial, associando os dois geradores das extremidades em paralelo, a gente vai ter a seguinte figura, né? Como eu tenho resistores em paralelo, a DDP permanece a mesma e a resistência equivalente é a metade. Então, ele vai ficar dessa forma. Aí, a gente pode dizer o seguinte: como as DDPs são iguais, a gente pode dizer que não vai haver queda de potencial nesse resistor de 3 ohms. No entanto, a DDP entre A e B vai ser de 12 volts. Se a DDP é de 12 volts, o que ele está pedindo é qual é a DDP entre A e B? 12 volts. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza?